De aparelhos gigantescos concebidos para salvar o mundo às máquinas de ampliação da mente que reduzem as distâncias de comunicação por todo o mundo. A evolução dos computadores, dos ratos e dos menus. Já a seguir, os computadores em maravilhas modernas. Maravilhas modernas. O computador. Revolucionou o modo como trabalhamos, jogamos, viajamos e comunicamos. Influencia praticamente tudo na nossa vida. Já ajudou a vencer guerras, resolver problemas sem solução aparente e a lançar-nos para o espaço. A era do computador ainda não começou, ainda estamos na idade das trevas desta tecnologia. Durante este século chegaremos a um ponto em que não conseguiremos distinguir a inteligência humana da inteligência da máquina. A maior parte das pessoas sabe o que é um computador pessoal e tem algumas noções acerca do seu funcionamento. Essencialmente, há periféricos de entrada, como o rato ou o teclado, o cérebro do computador, ou o PC, que significa unidade de processamento central, e periféricos de saída, como o monitor ou a impressora. No seu interior, o computador faz magia, processando milhões de pequenos cálculos por segundo. Basicamente, os seus circuitos eletrónicos têm apenas duas opções. Podem ser ligados ou desligados. No código binário, 1 representa ligado, 0 representa desligado. Assim, no código binário, 1 também significa verdadeiro e 0 significa falso. Através destes valores, obtém-se lógica binária, o que permite ao computador calcular. O código binário de zeros e uns é a única coisa que o computador conhece e usa-o para fazer cálculos e transformar pessoas normais em autores, animadores e utilizadores da internet. A magia do computador depende da velocidade com que este consegue fazer cálculos. Um computador pessoal normal faz 100 milhões de cálculos por segundo, mas isso não é nada quando comparado com algumas das máquinas industriais de hoje. Estas são as instalações de Lawrence Livermore National Laboratories. Aqui podemos encontrar o supercomputador mais rápido do mundo, o Accelerated Strategic Computing Initiative, ou ASCII-White, do Departamento de Energia. Usamos processadores IBM típicos que podem ser comprados em qualquer loja com base para a construção destas máquinas ASCII. Juntamos 8.000 processadores desses, de modo a construir um computador mais rápido do que outro qualquer existente. O ASCII-White executa 12 bilhões de operações matemáticas por segundo. Para bater tal velocidade, seria necessário que os pouco mais de 6 mil milhões de habitantes da Terra conseguissem somar 2.000 números por segundo. To keep up with that machine. Como uma sentinela de silício, o ASCII-White dedica-se inteiramente ao serviço do país. A Lawrence Livermore National Laboratories tem a responsabilidade de garantir a segurança e o desempenho das armas nucleares americanas. Em 1992, o presidente George Bush proibiu os testes nucleares subterrâneos. Essa medida tornou a avaliação do arsenal muito difícil. Daí em diante, o laboratório passou a recorrer aos supercomputadores para realizar simulações e para determinar a integridade das armas enriquecidas. Se pensar numa arma nuclear e em todos os seus componentes, perceberá a complexidade do processo. Temos de conseguir simular o funcionamento de todas as suas partes. Temos de simular o processo e a física que lhe está implícita. As simulações são tão complexas que mesmo com 12 bilhões de cálculos por segundo são necessárias semanas para concluir o teste. O computador também tem capacidade para moldar moléculas. Isso permite aos cientistas levarem a cabo experiências, mesmo antes de passarem para o laboratório e preverem quais serão os seus resultados. A forma mais eficaz de transmitir informação do computador para a mente humana é através da exibição visual. Um banco gigantesco de imagens de vídeo transforma uma corrente infindável de uns e zeros num brilhante tapete de imagens.
Temos de ver o contexto, temos de conseguir compreender como tudo combina. Depois fazemos a simulação numa escala extremamente minuciosa, como se tratasse de um bloco, de um elemento, das nossas experiências, de dimensões muito maiores, que cobrem um volume de espaço muito mais vasto ou um sistema muito maior. Sem estes ecrãs não poderíamos compreender a simulação. Ironicamente, numa altura em que a tecnologia informática está cada vez menor, os supercomputadores como o White ainda ocupam muito espaço, requerem uma atenção especial. Bem, agora estamos na sala das instalações elétricas, fica no outro lado da parede da sala de computadores. Um computador deste tamanho precisa de muitos equipamentos de apoio. Este computador consome 1,3 megawatts e é equivalente ao consumo de 1.300 casas. Precisa de condutores de ar e de refrigeradores. 3 refrigeradores de 675 toneladas evitam que o White sobreaqueça, fazendo circular água fria através dos tubos por debaixo do solo. Esta máquina surgiu do esforço conjunto de centenas de mentes brilhantes. Contudo, a base do ICSI White reside num homem. Este não tinha grandes preocupações relacionadas com a segurança nacional, mas tinha um grande interesse por gado. Charles Babbage foi o cientista inglês que inventou o cowcatcher para evitar que os comboios a vapor descarrilassem ao baterem contra bovinos desorientados. Também é considerado por muitos como o pai do computador. Babbage era um cientista extraordinário. Era mesmo excepcional. Estava 100 anos adiantado em relação à sua época. Não são muitas as pessoas sobre as quais se pode dizer isso, mas Babbage é sem dúvida uma delas. No início do século XIX, pensou em criar computadores mecânicos. Ou seja, não queria construir máquinas que se limitassem a fazer cálculos, mas que pudessem também guardar informação e cálculos aos quais pudesse recorrer quando necessitasse. Além disso, queria também poder imprimir esses dados. Sendo cientista, Babbage baseou-se na precisão da matemática, do logaritmo e dos gráficos de gravidade. As pessoas que calculavam estes gráficos eram os chamados computadores. Infelizmente, era frequente estes computadores cometerem erros, o que enfurecia o inventor. Errar é humano, mas para Babbage, o ser humano não era suficientemente bom. Primeiro imaginou um sistema complexo de engrenagens e eixos que faziam cálculos trabalhando em conjunto. Contudo, após 10 anos de trabalho, abandonou o projeto, que estava apenas parcialmente concluído, e criou um aparelho ainda mais sofisticado. Uma máquina que possuía os componentes dos computadores modernos. Ao empurrar cartões, introduzia dados. Um mecanismo chamado cilindro impressor fazia os cálculos e guardava-os, como se tratasse de uma memória. Babbage chamava-lhe motor analítico. O motor analítico fazia cálculos mecanicamente. Depois de serem inseridos os dados, o mecanismo tinha de ser ativado, fazendo girar um sistema complexo de centenas de engrenagens, eixos e inúmeras rodas para calcular os resultados. Babbage julgava que a máquina, com 4,5 metros de altura, deveria funcionar a vapor por causa das suas dimensões. Mas Babbage não chegou a construir a máquina. O protótipo do seu computador avariou, mesmo antes de ele o ter concluído. O projeto foi vítima das ferramentas inadequadas e da falta de fundos. Foram precisos quase 100 anos até surgir outro aparelho de computação programável. Estimulado pelo repentino aumento demográfico dos Estados Unidos, o passo seguinte para o desenvolvimento do computador surgiu no final do século XIX. Um fluxo infindável de imigrantes ameaçava inundar o recenseamento de 1890 nos Estados Unidos. Em 1887, o Departamento de Recenseamento ainda estava a registar manualmente os resultados do recenseamento de 1880. Desesperado, o Departamento necessitava urgentemente de outro método para registar os resultados. Foi então que o antigo docente do Instituto de Tecnologia de Massachusetts, Carmen Hollerith, apresentou uma série de máquinas que poderiam fazer o recenseamento para ser tão simples como contar 1, 2, 3. Cada indivíduo era representado por um cartão de papel. As pessoas picavam o cartão em caixas referentes à sua idade, género, raça e profissão. Depois, os funcionários do Departamento do Recenseamento introduziam os cartões nas máquinas. O registro dos dados era feito através de eletricidade. Através de pinos elétricos, os resultados eram registados em aparelhos em forma de relógio. Outras máquinas classificavam os cartões.
As máquinas de Hollerith aceleraram vertiginosamente o processamento da informação. Em apenas 6 semanas, 62.622.250 pessoas contadas no recenseamento de 1890 estavam registadas. Então, Hollerith passou a comercializar o seu invento. Apercebeu-se de que o departamento de recenseamento era um grande cliente. Contudo, sejamos objetivos, só receberia encomendas uma vez de 10 em 10 anos. Então resolveu divulgar o negócio nas empresas de caminhos de ferro, por exemplo, e formou uma empresa que acabaria por se tornar a base da IBM Corporation. A invenção de Hollerith foi um marco na passagem dos computadores mecânicos para os computadores digitais, mas seriam necessários mais 50 anos e a força destruidora de uma guerra mundial para impulsionar a criação do primeiro verdadeiro computador. Antes dos anos 30 do século XX, os computadores mecânicos eram usados para fazer a contagem de populações, de passageiros dos caminhos de ferro e dos registros de seguros de vida. Contudo, os computadores digitais foram construídos com um objetivo muito mais convincente: ajudar a vencer uma guerra mundial. Uma das primeiras máquinas foi proposta pelos britânicos e tinha por objetivo decifrar o código alemão, conhecido por Enigma. Os envolvidos no processo consideravam que vencer a guerra dependia da construção de uma máquina com essa capacidade. Um dos que se empenharam em decifrar o código Enigma foi Alan Turing. O seu trabalho, anterior à guerra, ajudou a estabelecer uma base teórica para a construção dos computadores nos anos 40. Nas instalações secretas em Bletchley Park, no norte de Londres, os britânicos construíram o Colossus, uma máquina semelhante a um computador concebida para decifrar o código Enigma. O Colossus comparava sequências de letras a uma velocidade de 25.000 caracteres por segundo. Esta máquina só conseguia executar esta função, comparar letras. Não obstante, fazia-o com muita eficácia. As transmissões alemãs que decifrou eram apelidadas de ultra-secretas. Eram o mais bem guardado segredo de guerra. Basicamente, a Colossus executava funções lógicas com as letras do alfabeto. Através de sequências de letras, interceptava mensagens transmitidas via rádio. Não as descodificava, mas tentava uma série de combinações, o que é, em vários sentidos, muito semelhante ao que os computadores atuais fazem. Enquanto o Colossus decifrava códigos alemães, no outro lado do Atlântico, os engenheiros trabalhavam na construção de uma máquina de cálculos. Uma máquina que haveria de influenciar diretamente o design de todos os futuros computadores. Os Estados Unidos eram um poderoso produtor de instrumentos de guerra, mas em 1943 verificou-se uma escassez significativa de um complemento surpreendente da máquina de guerra: tabelas de tiro para armas de artilharia. As tabelas de tiro permitiam aos atiradores apontar as suas armas com precisão, a distâncias, alturas, temperaturas e sob ventos diferentes. Os computadores humanos faziam freneticamente cálculos em calculadoras mecânicas para completarem essas tabelas, mas era muito difícil manterem-se atualizados. Durante o período da Segunda Guerra Mundial eram produzidas muitas armas. Era preciso calcular muitas tabelas de tiro. Era uma tarefa muito difícil e estava a atrasar a entrega de armas na frente de batalha. Para resolver esse problema, John Mauchly, um físico da Universidade da Pensilvânia, propôs-se construir um computador eletrónico gigantesco capaz de calcular tabelas em minutos e não em horas. O exército, desesperado por um serviço que o ajudasse a vencer a guerra, aceitou com relutância o custo proposto de $500 mil. Mauchly e um brilhante investigador formado em engenharia eletrónica chamado Prepper Eckert começaram a construir o ENIAC, o integrador e computador numérico eletrónico. De dimensões várias vezes superiores às do Colossus, nunca se tinha feito nada semelhante ao ENIAC. Media quase 30 metros e pesava 30 toneladas. Estava equipado com quase 70.000 resistências, 10.000 condensadores, 6.000 interruptores e 18.000 delicados tubos de vácuo. Os tubos de vácuo variavam-se como se fossem lâmpadas. Numa máquina com 18.000 tubos de vácuo, de poucos em poucos minutos, pelo menos um tinha de ser substituído. Após 2 anos de intenso trabalho, a equipa terminou o ENIAC, 3 meses depois dos japoneses se terem rendido.
Embora não tivesse sido concluído a tempo de ajudar a vencer a guerra, o ENIAC era uma máquina fantástica. Conseguia fazer 5.000 somas, 357 multiplicações e 38 divisões por segundo. O interessante em relação ao ENIAC era a possibilidade de ser utilizado para vários fins. Podia ser reconfigurado para resolver outros problemas. Nunca faltou trabalho para o ENIAC. As Forças Armadas estavam constantemente a reclamar a utilização da máquina. Os clientes industriais e os investigadores universitários também queriam os seus serviços. Como tal, o ENIAC esteve em constante atividade até aos anos 50. De longe a máquina mais completa da sua época, o ENIAC ainda não tinha algumas das qualidades do computador moderno. A sua memória era muito primitiva e só permitia guardar no máximo 20 números com 10 casas decimais. Tinham de voltar a instalá-lo cada vez que o programavam, o que era bastante trabalhoso. Além disso, não conseguia tomar decisões lógicas, tendo por base os seus cálculos. Não obstante, o ENIAC provou que era possível construir os computadores modernos. Antes do final da Segunda Guerra Mundial, John von Neumann, consultor do projeto ENIAC de Eckert e Mauchly, escreveu um artigo que haveria de ter uma grande influência na fase seguinte da construção de computadores. Von Neumann possuía memória fotográfica e foi um dos principais cientistas envolvidos no projeto de Manhattan. O seu artigo delineava a estrutura dos computadores modernos. Estes deveriam ter um processador, uma unidade de controlo, memória, periféricos de entrada e de saída e, mais importante do que tudo isso, no que respeita à evolução dos computadores, deveria guardar a sua programação internamente na memória. Os programas guardados internamente davam aos computadores a sua força e versatilidade, uma vez que um programa interno pode alterar as suas funções com base nos dados ou nos resultados dos seus cálculos. O artigo de von Neumann propunha uma máquina que tivesse realmente um leque de potencialidades mais alargado. Nesse artigo, von Neumann descreveu os atributos do computador como este deveria estar organizado em termos lógicos. Isso significava que tinha de ter um processador central para a realização dos cálculos. Tinha de ter uma memória onde se guardariam os dados da programação. Além disso, tinha de ter também uma espécie de unidade de entrada e de saída. Elaborou um plano lógico, um mapa para a construção de um computador e indicou o caminho do futuro. A ideia de guardar programas internamente era a chave que faltava para o desenvolvimento de computadores com finalidades realmente amplas. Mas a possibilidade de essa ter sido uma ideia de von Neumann foi muito discutida durante muito tempo. Eckert e Mauchly diziam que a formulação de programas internos surgira com o seu trabalho na construção do ENIAC. Contudo, não tinham conseguido incorporá-los na máquina. Mesmo assim, Eckert e Mauchly não foram incluídos entre os autores da ideia. Sentiram-se traídos. Apercebendo-se de que os computadores se poderiam vir a tornar úteis no mundo dos negócios, Eckert e Mauchly formaram a sua própria empresa de computadores. Começaram a trabalhar numa máquina a que deram o nome de Computador Automático Universal, o UNIVAC. Ao contrário dos seus antecessores, o UNIVAC era uma máquina extraordinária construída para resolver problemas científicos e militares e podia ser programada para resolver muitos problemas. O UNIVAC também foi o primeiro computador a ser produzido em série e a ser vendido comercialmente. Esta máquina podia ser programada para executar uma grande variedade de funções de processamento de dados, como, por exemplo, o processamento de folhas de pagamento, inventários, faturas. Introduziam-se os dados através das drives de cassetes magnéticas compactas e os resultados eram automaticamente impressos. Mesmo assim, poucos se davam conta do quão útil um computador poderia ser. Esta percepção alterou-se radicalmente na noite das eleições de 1952, quando a CBS usou o UNIVAC para fazer a previsão dos resultados da corrida à presidência entre Dwight Eisenhower e Adlai Stevenson. As sondagens indicavam que os candidatos estavam muito próximos um do outro. O UNIVAC chegou a uma conclusão diferente. Os engenheiros inseriram os resultados iniciais de alguns distritos eleitorais do Oeste, previamente selecionados, muito antes de as urnas fecharem nos estados do Oeste. Os peritos julgavam que a corrida seria renhida, mas o UNIVAC tinha previsto uma vitória esmagadora de Eisenhower. Nem a CBS acreditava na informação dada pelo computador e hesitou em divulgar os resultados. No final, verificou-se que o UNIVAC estava certo.
a potência e a utilidade dos computadores estavam provadas. Depois do sucesso do UNIVAC, muitas empresas acharam que o desenvolvimento de computadores era um negócio com futuro. A IBM começou a perceber que no futuro os computadores seriam mais pequenos, mais baratos e mais fáceis de usar. Considerou também que estas máquinas teriam um lugar no mercado e que poderiam substituir a tecnologia de introdução de dados através de cartões, que era o seu sustento. No início dos anos 60, a IBM dominava o mercado dos computadores de grande porte. Os negócios começavam a tornar-se dependentes dos computadores. Estas máquinas começavam a tornar-se mais pequenas graças à mudança da tecnologia de tubagens para a tecnologia transistores. A corrida do homem para a Lua haveria de tornar os computadores ainda mais pequenos. Em 1961, os Estados Unidos estavam atrás da Rússia na corrida pelo espaço. Na tentativa de bater os russos, o objetivo da NASA era fazer aterrar um homem na Lua. Não seria fácil. Quando fui trabalhar para a NASA em 1962, no primeiro dia deram-me uma régua de cálculo de 50 centímetros. E os nossos cálculos, inicialmente, eram feitos com calculadores manuais. Tínhamos uma série de pessoas cuja função era pegar nas nossas folhas de cálculo e fazer os cálculos com pequenas máquinas manuais. Mas no espaço, os astronautas não se podiam fiar nas regras de cálculo ou nas máquinas calculadoras manuais. Esta missão requeria um sofisticado computador de orientação. Contudo, no início dos anos 60, uma máquina com a potência de que precisavam ocupava uma sala inteira. A NASA tentou diminuir as dimensões desse problema. Felizmente, o primeiro progresso no sentido de diminuir os computadores já tinha ocorrido. Em 1947, 3 cientistas da Bell Labs inventaram o transistor. Este aparelho executava as mesmas funções de ligar e desligar que o tubo de vácuo, sendo, no entanto, muito mais pequeno e fiável. Os transistores eram feitos de silício e de fios muito pequenos. O silício era um semicondutor. Se recebesse uma corrente de baixa voltagem, funcionaria como um condutor, permitindo que a corrente passasse entre os fios. Se não recebesse qualquer voltagem, funcionaria mais como um isolador, bloqueando a corrente. Foi esta característica que permitiu ao transistor interpretar a linguagem binária dos computadores e fez do silício a base da indústria informática. O passo seguinte para reduzir as dimensões dos computadores surgiu em 1959, quando Robert Noyce e Jack Kilby, engenheiros de fábricas de transistores rivais, inventaram independentemente processos que levaram à mesma ideia revolucionária. Uma rede de componentes elétricos, transistores inclusive, incorporados num único chip de silício. A esta grande inovação eletrónica deram o nome de circuito integrado. Em 1969, 5.000 circuitos integrados constituíam o cerne de 2 computadores idênticos, um no módulo orbital, outro no módulo lunar. Para as dimensões que tinham, estes eram os computadores mais potentes da Terra e do universo. Enquanto Neil Armstrong dava um pequeno passo na poeira lunar, Ted Hoff, engenheiro da Intel Computer Chip Company, dava o último passo no sentido da minimização das dimensões do computador, desenvolvendo uma ideia que colocaria todo o computador num chip de silício, o microprocessador. Foi a invenção não só dos circuitos integrados, mas de um circuito integrado em particular, o microprocessador, que fez com que os computadores atuais pudessem existir. Hoff tinha sido incumbido da tarefa de criar 12 circuitos integrados separadamente para fazer calculadoras de bolso japonesas. Ele sugeriu que se colocasse toda a unidade de processamento num chip e que se programasse esse mesmo chip como se fosse um computador. A Intel desenvolveu a ideia e em 1970 tinha um modelo de microprocessador operacional. Os computadores estavam prestes a tornar-se mais pequenos. Contudo, estavam longe de serem fáceis de operar. Uma das primeiras tentativas para simplificar o funcionamento do computador foi encabeçada por Doug Engelbart. O cientista informático inventou um computador de fácil utilização.
Chegou mesmo a demonstrá-lo em 1968 na Fall Joint Computer Conference em São Francisco. It'll offer you a character. If I hit W, it'll say delete word. The arrow moves back and forth to give me feedback. My tracking spot changes. That gives me feedback. Manejando um teclado e um dispositivo apontador a que deu o nome de rato, Engelbart trabalhou com um computador a 50 km de distância ligado por micro-ondas e fez uma demonstração de processamento de texto em hipertexto. Muitas das pessoas que assistiram foram para casa inspiradas, mas um grupo propôs-se realizar o que Engelbart imaginara. Este grupo vinha de São Francisco, da Xerox PARC. A Xerox acreditava que o futuro podia passar pelos computadores e preparavam-se para construir uma máquina de fácil utilização. Em 1973, a Xerox apresentou o Alto, que incorporava muitas das inovações que vemos como dados adquiridos nos atuais computadores pessoais. O Alto tinha um rato, uma placa gráfica que operava em rede e imprimia através de uma impressora a laser. Deveria ter revolucionado a indústria, mas a $18 mil cada máquina, o Alto não estava ao alcance de particulares. Os computadores ainda eram equipamentos de elite, só o governo, as grandes empresas e as universidades os possuíam. No passado, os computadores gigantescos processavam folhas de pagamento, guardavam registros e faziam cálculos científicos. Se uma universidade tivesse a sorte de ter acesso a um computador, os alunos e os professores partilhavam-no. No entanto, o mercado dos chips estava a crescer. As velocidades de processamento estavam a aumentar e os preços a diminuir. A revolução estava perto. Não haveria de ser uma grande empresa a levá-la a cabo, mas sim um grupo de pessoas que viam a informática como um passatempo de curiosos e de engenheiros criativos. Dois desses revolucionários eram Steve Jobs e Steven Wozniak. A meados dos anos 70, começaram a construir um pequeno computador numa garagem em Palo Alto. Deram-lhe o nome de Apple I. Steve Jobs tinha desistido da universidade, mas não era o típico aluno que desiste da universidade. Era extremamente inteligente. Tinha muita sabedoria de rua. Além disso, era muito ambicioso, mas talvez mais importante do que isso fosse o facto de conhecer o outro Steve, o Steve Wozniak, que sabia ser um brilhante designer de hardware. Quando os preços dos chips desceram, começaram a surgir alguns kits de computadores para serem montados pelo cliente. Um dos primeiros kits foi lançado pela Popular Electronics em 1975. Chamava-se Altair. O Altair foi considerado o primeiro kit de minicomputador capaz de rivalizar com os modelos comerciais. A um preço de $400 por kit, surgiram muitos interessados. Os computadores antigos, aqueles que antecederam os Apple, destinavam-se a técnicos e engenheiros informáticos, pessoas que sabiam como ligar os fios, montar os dispositivos e tirar algum partido deles. Eu resolvi comprar uns chips e um microprocessador e construir o meu próprio computador. A minha intenção não era ser mais esperto do que o mundo. Queria apenas tornar o meu computador mais pessoal, em vez de ser apenas uma máquina com interruptores para ligar e desligar, de modo a articular números binários estranhos. Steve Jobs vendeu o seu Volkswagen e Steven Wozniak a sua calculadora HP para financiar a empresa. Em 1977 apresentaram o Apple II, um computador atraente completo equipado com teclado. Além disso, tinha ainda um monitor e uma drive de disquetes opcional. O aspecto do computador pessoal começava a ganhar forma. O Apple II tinha 4 kilobits de memória de origem. A um preço de $1.200, também era muito menos caro do que as máquinas industriais anteriores. O Apple II ajudou a tornar os PCs mais pessoais ao torná-los aparelhos plug and play. O cliente não tinha de perder tempo a soldar peças meticulosamente. Podiam começar a programar o computador imediatamente ou comprar software às crescentes empresas de desenvolvimento de programas informáticos. Na esperança de partilhar do lucro do Apple II, em 1981 a IBM apresentou a sua versão do computador pessoal, a que chamaram simplesmente PC. A venda de computadores continuou a aumentar no início dos anos 80.
Mas antes de poder dominar o mundo, o computador ainda tinha de ser mais fácil de utilizar. Tinha de ser algo passível de ser utilizado. Os computadores Apple antigos, tal como os primeiros PC, não tinham placa gráfica nem rato. Tinham aquilo a que se chama linha de comandos, ou seja, digitávamos instruções no computador e essas instruções apareciam no ecrã em forma de texto. Inspirado pelo trabalho feito na Xerox, a Apple adotou muitas das melhores características do Alto, como a placa gráfica e o rato, por exemplo. Melhorou-as e construiu um computador acessível. A Apple apresentou o computador Macintosh em 1984. O que tornava o Macintosh um computador de fácil utilização era o seu sistema operativo e as suas aplicações, também conhecidas como software. O software é uma lista de instruções que dizem ao computador o que fazer. Indica que se deve funcionar como processador de texto, como folha de cálculo ou como qualquer outra aplicação. O software dominava cada vez mais os progressos ao nível dos computadores. Bill Gates, o jovem presidente de uma empresa de software chamada Microsoft, não queria desperdiçar a oportunidade de lucrar com este mercado crescente. Acabaria por se tornar alguém muito conhecido, usando a sua perspicácia para criar um império de software, o que o tornou o homem mais rico do mundo. Em 1981, a IBM decidiu usar o sistema operativo da Microsoft, conhecida como PC-DOS. À medida que iam aparecendo clones de computadores IBM, a Microsoft também podia vender o sistema MS-DOS a empresas de computadores rivais. A IBM não tentou dominar o hardware e o software. Assim, o facto destes dois componentes pertencerem a duas empresas diferentes foi ótimo para a Microsoft. Qualquer pessoa podia construir um computador Intel e a Microsoft fornecia o sistema operativo. Na altura, se fosse uma loja, havia uma imensidão de computadores compatíveis e um Macintosh. A imitação é a forma mais sincera de elogio, mas a Apple não sentiu nada lisonjeada quando a Microsoft apresentou o seu sistema operativo Windows para PC. O Windows copiou, alguns dizem mesmo que roubou, as apresentações gráficas, os menus e tudo o que a Apple tinha popularizado. Há quem diga que o Bill Gates foi à Apple e copiou o aspecto gráfico e os menus de utilização para aplicar no Windows. Não é preciso ver estas características durante muito tempo para perceber que o futuro passa por elas. Depois de atravessarmos essa porta, não há retorno. A verdade é que precisávamos de um software. O Bill Gates tinha uma empresa que fazia software, a Microsoft. Tínhamos de lhe mostrar um computador e dar-lhe cópias do nosso programa para que ele pudesse fazer o software. Não havia outra forma. Não sei se o podemos considerar um roubo. É mais correto dizermos que ele foi perspicaz, viu uma boa oportunidade e soube negociar as coisas à sua maneira, de modo a conseguir fazer algo de que tinha em mãos, mesmo que tenha sido outra pessoa a inventar o sistema. Não podemos considerar isso um roubo. As vendas de computadores dispararam nos anos 80, passando de 500 mil máquinas vendidas em 1981 para 7 milhões no final da década. As máquinas de fácil utilização e os softwares cada vez mais sofisticados estimulavam a imaginação, mas a revolução estava longe do fim. A rede de comunicação mundial estava destinada a alterar radicalmente as vidas das pessoas. Em breve, o mundo inteiro seria apanhado numa rede de onde não poderia escapar. A seguir, veja como a sua casa está a ficar ligada à rede, interligando a sua televisão, a sua torradeira, a sua máquina de café e o seu micro-ondas. Nos anos 90, as vendas de computadores aumentaram incrivelmente, impulsionadas pela crescente World Wide Web. Diria que a internet é mais importante do que os computadores pessoais, embora precisemos deles para aceder à internet. É como perguntar o que é mais importante, as estradas ou os carros? A internet liga-nos, mas não é tão restritiva como era. A tecnologia sem fios dá-nos mobilidade. Os PDAs e os eletrodomésticos com acesso à internet já estão a mudar o aspecto e o papel dos computadores. Os microprocessadores estão em todo lado. A fronteira entre computadores, telemóveis, eletrodomésticos e outros aparelhos é cada vez mais ténue.
A diminuição contínua das dimensões dos chips que estimula a evolução. O que tenho na mão é uma unidade de tecnologia de silício. Este exemplo, em particular, é a lâmina de processadores de Pentium 3, que tem cerca de 20 centímetros de diâmetro e contém mais de 200 microprocessadores de Pentium 3. Cada microprocessador pode suportar 100 milhões de pequenos transistores. Os chips são feitos por um processo chamado fotolitografia. Os fabricantes de chips começam por cobrir a lâmina de silício com material fotossensível. Depois, os cientistas fazem uma chapa com o design que pretendem, gravando uma fina membrana metálica com um raio eletrónico. Os raios ultravioletas passam do molde para o chip fotossensível, provocando uma reação química e originando um sistema de circuitos elétricos da camada. O chip é feito camada a camada. Esses chips são basicamente mini-computadores, têm vindo a ser aplicados em eletrodomésticos inteligentes. Computadores discretos, escondidos em aparelhos de uso diário, comunicam entre si através da internet e outras tecnologias sem fios. Todos estes aparelhos que as pessoas têm em casa levam a que tenhamos 100 microprocessadores diferentes em casa. Esses microprocessadores ligam-se à internet, ficando todos ligados a uma rede em casa. E isso permite às pessoas e aos objetos tirarem o máximo partido dos recursos que a internet fornece. Mas comunicar com os eletrodomésticos através do telefone não é nada de novo. And this lady, she's calling her oven. Sound funny? Actually, it's something that could happen in the future, thanks to a Westinghouse idea still in development that makes it possible to operate your appliances by telephone. Provavelmente liga-me ou envia-me uma mensagem. Atualmente podemos não achar necessário telefonar para os nossos fóruns, mas não seria bom se o frigorífico encomendasse as suas próprias mercearias? Por que não vamos ver o que podemos jantar hoje? Escolha a opção lista de compras. Estes são artigos que já sei que preciso, que acabaram durante a semana. Vejamos o que também poderemos eventualmente precisar. Vamos até ao armário, dar uma vista de olhos e ver o que poderá faltar lá. Tenho praticamente tudo, à exceção destes dois ingredientes. Assim, vou adicioná-los à minha lista de compras. Pressiono aqui e já estão adicionados à minha lista de compras. Agora posso pegar nessa lista e descarregá-la para um telefone ligado à internet e, se pressionar esta tecla, a lista de compras aparecerá aqui. Também posso transferi-la para um PDA ou enviá-la para o streamline.com, por exemplo. Fazendo assim a encomenda que será entregue na minha casa. Posso fazê-lo a partir daqui. É possível ver todos os seus acessórios de casa, desde o automóvel à sua set-top box, passando pelas consolas de vídeo, pela televisão e pelos aparelhos de entretenimento, não esquecendo os eletrodomésticos, como as máquinas de lavar e de secar, o frigorífico, o forno e tudo o resto. Todos esses acessórios estarão ligados à internet e, a partir de um browser, poderá acionar a casa automática. Tomorrow, the Westinghouse telephone control may allow you to feed your pets, open or close your windows, operate any of the appliances in your home, even if you're miles and miles and miles away. Se não estiver em casa e alguém tocar a campainha quando esta está ligada, recebo uma indicação no telemóvel. Assim, mesmo estando longe, poderei fazer diversas coisas a partir do meu telemóvel. Posso ligar para casa e falar com a pessoa que está à porta, posso fazer download da fotografia da pessoa. Posso ver a pessoa em causa e, se for um dos meus filhos, que se tenha esquecido a chave, posso controlar a porta através do telemóvel e deixá-lo entrar. Já a seguir, espantosos computadores do futuro. Dentro de 10 anos, os computadores transformar-se-ão em objetos discretos que transportamos no dia-a-dia. Estarão incluídos nos óculos que enviarão imagens diretamente para a nossa retina. Seguindo uma tendência antiga do mundo dos computadores, os aparelhos estão a ficar cada vez mais pequenos, muito mais pequenos. A Hewlett-Packard está a trabalhar na produção de um computador molecular. O Dr. Stan Williams planeia usar moléculas em vez de uns e zeros elétricos para fazer o computador funcionar. Bem, como é evidente, um interruptor é algo que podemos ligar e desligar. Se pensarmos num interruptor de parede, a imagem que nos ocorre
é a de um dispositivo que ativa e desativa o interruptor. As moléculas ativam-se e desativam-se mudando de forma. Com uma determinada forma estão ligadas, com outra forma estão desligadas. Uma corrente elétrica pode mover o interruptor molecular, transformando num mecanismo fundamental da computação digital. Mas como conseguirão ligar as moléculas? Trabalhamos arduamente em algo que é conhecido no mundo científico como automontagem. Por outras palavras, sabíamos que seria extremamente caro e difícil fazer fios muito pequenos, do tamanho de moléculas, usando as técnicas tradicionais de litografia e gravação. Dr. Williams e os seus associados criaram fios moleculares paralelos, cada um com apenas 2 átomos de altura e 8 átomos de largura. Não modelamos desses fios, não lhes indicamos para onde ir. Limitámos-nos a depositar uma pequena quantidade de irídio na superfície de silício e aquecemos-la. Deu-se uma reação química entre ambos, da qual resultou a série de fios que viu atrás de mim. O Dr. Williams pretende construir computadores moleculares prendendo moléculas individuais entre 2 séries de fios. Este tipo de memória molecular permite-nos introduzir uma enorme quantidade de memória em algo do tamanho de uma unha. Podemos facilmente armazenar toda a biblioteca do Congresso nessa memória. Outros investigadores estão a trabalhar em futuros computadores que possam vir a usar ADN ou partículas quânticas. Com uma colossal capacidade de armazenamento e puro poder de cálculo, a próxima geração de computadores poderá ser baseada no cérebro humano. A inteligência artificial é a ciência e a arte de conseguir que os computadores façam coisas para as quais achamos ser necessária a inteligência humana. Estamos a desenvolver sistemas que podem igualar ou mesmo superar a inteligência humana nos seus domínios estreitos. Quer seja a jogar xadrez, a diagnosticar doenças, a indicar a direção de mísseis de cruzeiro. Temos sistemas capazes de operar a níveis humanos nestas tarefas bem definidas. O que ainda não temos é sistemas capazes de compreender a linguagem humana com a flexibilidade dos humanos. Lá chegaremos. Alan Turing foi um dos programadores que trabalhou na missão de decifrar o código Enigma durante a Segunda Guerra Mundial. Em 1950 sonhava com a época em que os computadores fossem capazes de pensar. Quando o supercomputador da IBM, Deep Blue, venceu o campeão mundial de xadrez, Garry Kasparov, alguns perderam parte do respeito que tinham pelo xadrez, mas outros reconheceram este feito como um sinal de que as máquinas inteligentes estavam para breve. A eletrónica molecular pode tornar ainda mais vaga a linha entre o homem e a máquina. Teremos pequenos computadores extremamente potentes, capazes de se deslocar pela nossa corrente sanguínea. Terão o tamanho das células sanguíneas e poderão comunicar com os nossos neurónios por ondas de rádio. Assim poderemos intensificar a nossa capacidade de raciocínio, aumentar a memória humana, melhorar a nossa capacidade cognitiva e padronizar a capacidade de reconhecimento, combinando a inteligência biológica com estas novas formas de inteligência não biológica. Computadores capazes de ter pensamento cognitivo entusiasmam uns e assustam outros. Vejo isso como uma derivação da inteligência humana. Em muitos casos, os computadores serão cópias da inteligência humana. Englobarão os nossos valores. Talvez seja isso que nos assuste, pois sabemos que a natureza humana é dupla. Temos um lado muito criativo e outro extremamente destrutivo. A tecnologia está a ampliar isso. A tecnologia é uma faca de 2 gumes. Tanto pode originar uma destruição massiva, como criar abundância sem precedentes. Se olharmos para o passado, talvez a sociedade saiba para onde direcionar o futuro dos computadores. A eficiência dos computadores melhorou 100 milhões de vezes em apenas 50 anos. Por espantoso que pareça, os nossos estudos de física fundamental indicam-nos que é possível melhorar a eficiência dos computadores mais 1000 milhões de vezes, tendo por base o seu estado atual. Isso significa que a era do computador ainda não começou. Tradução e locução. Ideias e letras.